Já estamos no ar, pessoal. Vamos ver aqui. Oi, Chris, tudo bem? Ei, Lucas. Joia. Regina está aqui com a gente também. Boa tarde. Olá, pessoal. Estamos exatamente às 4 horas da tarde, East Coast, 5 horas da tarde, Brasil. Então a gente está na hora de começar. Bom, boa tarde a todo mundo aí. O pessoal vai começar a entrar agora. A gente vai começar mais um webinar da Drummond. Hoje com um tema muito bacana, um tema muito importante, que eu particularmente gosto muito, que é o visto L1. E como o próprio nome do webinar sugere, é um dos vistos mais utilizados, se não o mais utilizado, por empreendedores, executivos, né, os chamados C-Level, e os gerentes, na expansão internacional de operações. E exatamente por isso que ele é um dos vistos que a nossa equipe aqui mais trabalha, com o qual a gente mais se familiariza, e então a gente vai aprofundar nele aí para o público em geral. Joia? Hoje eu vou estar com o Chris e a gente tem também o apoio de algumas instituições aí que são grandes parceiras nossas e que trazem, né, mandam muitos bons clientes para a gente. Tá aqui, ó, o apoio, apoiar a gente na divulgação, na geração do conteúdo, na ideia do webinar, que a gente sempre conversa muito com os parceiros sobre o que os clientes aí no mercado estão buscando e estão querendo de conteúdo, tá joia? Pessoal, vamos deixar um tempinho aí para a turma começar a entrar, eu sei que tem sempre um atrasozinho nas entradas, então enquanto o pessoal entra aí para a gente começar o webinar, deixa eu lembrar algumas coisinhas. A gente está marcado para 1 hora de webinar, é o tempo tentado. É óbvio que a gente pode ficar um pouquinho a mais sem problema nenhum, a gente vai tentar cobrir todo o tema dentro desse período, mas se for estender um pouquinho, não tem problema nenhum. Segundo ponto, perguntas e respostas. Mandem perguntas durante o webinar, tá? Vocês têm aí a caixinha do chat, vocês têm a caixinha das perguntas e respostas, mandem, e o nosso time de comunicação vai selecionando as perguntas e mandando aqui para mim. Ao final do webinar, a gente vai ter uma sessão só de perguntas e respostas. Mas não aguardem até o final para mandar, não. Podem mandar antes, até devem, porque dependendo da pergunta, eu já pinto sua pergunta ali mesmo, já respondo quando a gente estiver falando desse tópico, e aí a gente segue, tá joia? Bom, vamos lá, a gente pode começar um pouquinho o papo. Chris, dá um oi para a turma aí para ver se está todo mundo escutando. Ei, todo mundo escutando bem? Sou o Cris, um dos advogados sêniores de imigração dos Estados Unidos aqui na Drummond, falando do nosso escritório de Miami. E aí o pessoal já está colocando joinha aí que estão escutando. Pessoal, lembrando que aqui a gente não tem o famoso retorno, então a gente não sabe se vocês estão escutando. Então, se estão me escutando, dá o joinha aí, estão escutando o Chris, eu te escuto, tá, Chris? Então tá tudo funcionando bem, o pessoal já está dizendo aí que o áudio está bom. Bom, vamos lá. Gente, muitos de vocês já nos conhecem, mas para quem não conhece, falar um pouquinho da Drummond. A Drummond Advisors, nós estamos aí no mercado há mais de 14 anos, especializados em operações entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos 4 grandes verticais, aqui, né, os símbolozinhos dela, que é a contabilidade, a parte tributária, a parte jurídica, em que eu lidero a parte jurídica com os advogados certificados nos Estados Unidos e no Brasil. Eu e o Chris trabalhamos nessa vertical, mais especificamente na área, né, o Chris na área do imigratório, a gente tem outras áreas dentro do jurídico, como direito societário, propriedade intelectual e por aí vai, e a área de advisory na expansão internacional. A equipe inclui, né, como eu disse, contadores e advogados certificados no Brasil e nos Estados Unidos. Os escritórios físicos hoje, Boston, Miami, Orlando, São Paulo e BH, esses são escritórios físicos mesmo, onde vocês podem nos visitar, mas nossa equipe está em vários outros locais também, hoje com o trabalho remoto. Mas esses 5 locais a gente está aí fisicamente. Então, quem está em São Paulo, em Orlando, em Belo Horizonte, Miami, Boston, quer visitar os nossos escritórios, serão muito bem-vindos. 14 anos de experiência, mais de 15 mil clientes atendidos em todas essas áreas. E hoje a gente conta com uma equipe de mais de 300 colaboradores nesses 5 escritórios espalhados por aí, assessorando empresas brasileiras que querem fazer negócios nos Estados Unidos. Não só empresas,
mas também indivíduos que estão imigrando, fazendo negócio, comprando e vendendo em solo americano. Joia? Nós temos alguns apoiadores, como eu disse, para esse webinar, que nos apoiaram aí na divulgação, apoiaram na geração de conteúdo e etc., e que são grandes parceiros. Então, falar um pouquinho deles rapidamente, porque eles agregam muito para a operação de vocês. Então, você que pretende fazer negócio nos Estados Unidos, saiba que existem outros players além da Drummond que ajudam também nesse processo. Um desses players muito, muito legal é o estado da Georgia. Tá? O estado da Georgia tem uma representação oficial no Brasil, fica em São Paulo, e ajuda as empresas que querem se instalar no estado da Georgia, ok? Então, se você tem o estado da Georgia como um potencial local de operação, converse com meu grande amigo aí, ó, José Madeira, tá aí o e-mail dele para contato também. Joia? Então, super à disposição de vocês para ajudar, e o estado ajuda muito. O time do Madeira é um time muito, muito atuante. Pessoal, outro grande parceiro nosso, a Think Plastic. Think Plastic é uma associação voltada para a indústria do plástico brasileiro, que trabalha exclusivamente aí no processo de internacionalização dessas empresas. E é grande parceira aqui da Drummond. A Drummond atende a Think Plastic há muito tempo também, e os associados da associação. Está aí o contato da Daniela, tá? Então, se você é desse ramo e quer entender como que a Think Plastic pode te ajudar no processo de internacionalização, conta com a Daniela também. Outros dois apoiadores, ambos liderados aí pela nossa querida Annelise. A Annelise é uma amigona, grande parceira. A Annelise fundou duas instituições muito, muito, muito bacanas. Uma é New G Recruitment, que é uma atuação, né? Tem uma empresa, né, de atuação de talent acquisition. Então, vai buscar talentos para você. Você está no processo de internacionalização. Você quer uma empresa com o olhar brasileiro para achar profissionais americanos em solo americano. Conte com a New G. Tá? Eles fazem um trabalho fantástico na seleção e captura, né? Seleção e contratação de talentos para a sua operação americana. Em paralelo a isso, a Annelise lidera também uma associação que eu julgo muito, muito, muito importante, que são de profissionais de RH. Tá? Então, profissionais de RH brasileiros que estão desbravando o mercado americano se juntam aí no HR Club, e é uma associação voltada para dar conteúdo para essa comunidade. Então, um grupo de profissionais de RH que se falam, que se ajudam, que trocam informações, muito, muito rica. Essa associação eu tive o prazer de conhecer e de falar para a associação recentemente a respeito de temas imigratórios. O RH nos Estados Unidos tem várias demandas, né? Uma delas é o imigratório, parte de direito trabalhista, a gente ajuda em todas essas áreas, e falamos recentemente para o HR Club. Então, se você é do RH, se você pretende se internacionalizar e quer trocar ideia com seus pares, fale com a Annelise, porque é um grupo super qualificado, tá joia? Pessoal, dando sequência um pouquinho, só para contextualizar ainda da Drummond, aí um pouquinho dos nossos clientes que confiam os serviços imigratórios a nós. Temos aí várias grandes marcas, empresas de diversos portes, empresas de pequeno, médio e grande porte, que já fizeram essa internacionalização conosco e fizeram uso dos serviços imigratórios. Então, você, da empresa brasileira que está em busca de internacionalizar, saiba que você não está sozinho. Tem muitas empresas fazendo isso com muito sucesso e passaram por esse momento que vocês estão passando e hoje são empresas enormes nos Estados Unidos, algumas até de capital aberto nos Estados Unidos já, que a gente teve o prazer de assessorar, de ajudar nesse processo de expansão aí. Alguns desses clientes que confiam o processo imigratório, a parte de expatriação para a equipe aqui do Chris, a equipe do Global Mobility da Drummond. Pessoal, então vamos lá. Fizemos as devidas introduções, já deu tempo aí da turma entrar. Agora vamos entrar no que interessa, o que é o visto L1. Chris, talvez o visto mais utilizado aqui pelos clientes da Drummond, né? Talvez o nosso carro-chefe, é o que a gente mais trabalha. É um visto muito interessante para trabalhar nele. Ele é muito multidisciplinar. Ele envolve, obviamente, temas jurídicos, que a gente vai tratar. Ele tem uma interface grande com o negócio do cliente, tem
né, que discutia a estrutura hierárquica, ou a descrição de cargos, as projeções financeiras no caso de uma nova empresa. Então vamos começar agora. Pessoal, não existe uma definição na lei, tá? Vocês não vão achar no INA, o Immigration Nationality Act, uma definição do visto L1. Ele é composto de diversas regras. Eu é que defini isso para vocês aí para fins didáticos, tá? Então vou ler a definição com vocês, ler junto. O visto L1, ele é para transferência de executivos, gerentes e profissionais com conhecimento especializado entre empresas do mesmo grupo econômico. E eu gosto dessa definição e eu vou repetir, porque ela diz sobre os requisitos: transferência de executivos, gerentes ou profissionais com conhecimento especializado entre empresas do mesmo grupo econômico. Vocês entendendo essa definição, nós vamos quebrar ela nos requisitos e vamos falar requisito por requisito, ok? Conceitos básicos. Chris, duração do L. Aqui a gente vai passar rapidamente nesse slide, depois vamos aprofundar nos conceitos mais profundos, aí, mais detalhados. Chris, fala um pouquinho de duração, né? O L1A e o L1B, depois a gente vai falar dessa definição. Mas fala um pouco da duração deles, e depois eu pego aí para falar um pouquinho do Green Card, que vem logo após, em linhas gerais. Quanto tempo eu posso ter um visto ali? Então, né, o status L1A, que é para executivos ou gerentes, é de no máximo 7 anos, e o status L1B, que é para profissionais de conhecimento interno especializado, é de até 5 anos. O que vai inicialmente ditar prazo de permanência, né, o status do expatriado, vai ser se o negócio é um negócio existente, que é um negócio que opera com funcionários e receita pelo menos um ano, ou um novo negócio, que é um negócio que opera com receita e funcionários há menos de um ano. Boa. Pessoal, então, primeiro conceito muito importante de vocês entenderem. Quanto tempo é o meu primeiro L1 e quanto tempo o meu funcionário pode ficar no total no visto L1? O primeiro L1 aprovado, o tempo de duração dele depende se a sua empresa americana tem menos de um ano de atuação ou mais de um ano de atuação nos Estados Unidos. Ok? Para empresas com menos de um ano de atuação, o primeiro L1 será aprovado por um ano, precisando ser renovado logo após. No caso de empresas já existentes há mais de um ano, o primeiro L1 já é aprovado por 3 anos, tendo que ser renovado após esse período. E no total, o L1A pode ser renovado por até 7 anos e o L1B por até 5 anos. Ok? Existe uma regrinha de recaptura desse prazo, isso pode ficar até maior do que o período, não vem ao caso aqui, tá? Mas no total é isso, 7 anos e 5, e aí uma pequena recaptura de prazo, que é um detalhezinho que a gente vai explorar mais para frente. Sobre o Green Card, isso é uma pergunta muito comum. O L1 vira um Green Card, ou seja, eu posso pedir Green Card depois? Pode, nós vamos falar mais para frente, é via EB1C, ok? Primeiro conceito básico. O L1 vai se transformar, pode se transformar no EB1C, ok? E prazo de processamento? Bom, prazo de processamento do L1, como todos os vistos, varia aí de caso a caso, mas é importante vocês entenderem. Ele pode pedir o Premium Process, que acelera a petição, e pode ter o chamado Blanket Petition. Okay? Existe uma pergunta interessante que foi enviada para a gente antes do webinar, que coloca da seguinte forma: existem formas de ser mais rápido? Existem. Essas duas formas. Premium Process e Blanket Petition. O L está elegível para os formatos, ambos os formatos. Premium Process e Blanket Petition, e eu vou explicar o que é isso no detalhe mais para frente. Queria que vocês soubessem que ele está disponível, tá? O L pode utilizar dessas duas características. Bom, entendidos os conceitos básicos do L, eu queria que a gente dividisse ele em várias subcategorias. Estou trabalhando com vocês aqui no plano mental para vocês entenderem tudo o que diz respeito a L, tá? Primeiro ponto. Quando eu falo visto L1, eu estou sempre falando de duas grandes categorias, L1A e L1B.
L1 tem duas grandes subcategorias, L1A e L1B. Quando eu escolho o L1A e quando eu escolho o L1B? Eu escolho o L1A se eu estiver transferindo um executivo ou gerente. E eu escolho o L1B quando eu estiver transferindo um profissional de conhecimento especializado. Ok, Pedro, entendido. Vamos mais um pouquinho a fundo. O L1A, ele, por sua vez, se subdivide em duas categorias. Ele pode ser para executivo ou pode ser para gerente. O que é o executivo e o que é gerente? Pessoal, o executivo é aquele profissional do mais alto nível de discricionariedade na sua posição hierárquica. É geralmente chamado C-level. É o presidente da empresa, é o CFO da empresa, é o diretor de operações, é o diretor de marketing. É geralmente o nível que reporta para o board da companhia, para os donos da companhia. Já o nível gerencial é o nível que reporta para esses executivos e supervisiona profissionais. Dentro desse conceito de gerente, eu tenho, então, duas subdivisões. O Personal Manager e o Function Manager. Também chamado de Functional Manager. Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas. E é absolutamente importante que vocês entendam que existem essas subdivisões. Porque quando nós estivermos trabalhando, nós precisamos indicar claramente para a imigração qual é a base da nossa petição. Eu não posso fazer uma petição que eu digo, quero transferir fulano. Eu preciso dizer, quero transferir fulano na capacidade XYZ, deixar claro. Porque no momento que eu deixo isso claro, eu argumento classificação jurídica e tenho que provar que ele se encaixa. E a gente vai mostrar como que ele se encaixa e quais são os detalhes específicos desse encaixe. Essa subdivisão em Personal Manager e Function Manager é extremamente importante. Nós temos um caso muito recente de uma empresa, uma startup financeira muito interessante. Eles tiveram duas vezes negados o pedido porque estavam se classificando como personal manager. Quando nos procuraram para assumir o caso, eu imediatamente mudei a classificação e falei, vamos mudar a tese da petição. Nós não vamos como personal manager, nós vamos como function manager. Resultado, tivemos aprovado. Nós assumimos esse caso que vinha com negativa e conseguimos aprovar mediante a mudança conceitual da petição. Então, isso não é coisa menor, não é um item menor, importante entender. Já o L1B é para conhecimento especializado. Aí tem uma pergunta muito comum. O que é conhecimento especializado? É aquele profissional que é o bam da área, o melhor da área? Não, não necessariamente. Profissional com conhecimento especializado é o profissional que tem conhecimento especializado na sua operação, na sua tecnologia. Então, vamos supor que você é uma empresa química e você tem um profissional que ele é PhD em química. Ele se classifica como conhecimento especializado? Não necessariamente. O que você precisa comprovar é que ele tem um conhecimento especializado a respeito da sua forma, dos seus processos, e não necessariamente que ele tem um conhecimento acima da média de mercado. Tá? Isso também é muito importante para vocês entenderem a diferença e as distinções aí. Outras subdivisões, eu vou explorar isso mais lá para frente. Pelo tempo de operação da empresa, tá? Para empresas com mais de um ano de operação, é uma petição mais fácil de se fazer, e para empresas com menos de um ano de operação. As empresas com menos de um ano de operação são chamadas pela regulamentação de New Office. Ponto importante para vocês saberem. Toda vez que a petição for de New Office, existem dois requisitos adicionais. Precisamos submeter um plano de negócios de 5 anos e precisamos já ter o aluguel assinado. Quando eu digo aluguel, é a estrutura física de atuação, com o espaço necessário para receber os
contratados, os funcionários que serão contratados, tá? Outra subdivisão. Tudo isso aqui é doutrinário, tá, gente? Vocês não vão achar na lei. É uma subdivisão a respeito de tipos de categoria. Pela natureza do trabalho. O L1 pode ser o que a gente chama de temporário ou intermitente. Chris, explica para a gente o intermitente. Tá aí já escrito, mas eu queria que você falasse para a turma aqui o que é o intermitente, porque ele também soluciona várias questões. Uhum. Então, o visto L1 de forma intermitente é quando a empresa planeja que o foreign national, né, estrangeiro, vamos dizer, não expatriado, só porque nesse exemplo a pessoa não é exatamente expatriada, né, para tipo morar nos Estados Unidos, mas a empresa está solicitando permissão de trabalho, né, para pessoa, né, desempenhar, né, algum trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, o visto L1 de forma intermitente é para a pessoa ah, né, realmente desempenhar um papel que seria, né, classificado como L1 nos Estados Unidos, com permissão de trabalho, mas onde a pessoa não tem intenção naquele momento de residir principalmente nos Estados Unidos e talvez até entrar na folha, né, de pagamento da empresa americana, né, a intenção sendo ficar principalmente no país, né, de residência, trabalhando, né, para o empregador atual, né, estrangeiro do mesmo grupo, e vindo para os Estados Unidos de vez em quando. O grande benefício disto é que pessoas que ah, mantêm o L1 por tempo inferior a 50%, né, de cada aprovação, então de forma intermitente, podem estender o status L1 em incrementos de 2 anos, além do limite de 7 anos. Aí, na prática, isso é muito utilizado por altos executivos, né, de empresas grandes, mundiais, porque assim eles talvez recebem menos questionamentos, né, com visitas frequentes e talvez, né, mais prolongadas em certos casos, e também recebem a permissão de trabalho nos Estados Unidos, o Social Security Number, né, isso pode ajudar com crédito e licenças para as operações nos Estados Unidos. Pessoal, e o Chris já falou aqui uma coisa importante deste ano. A gente tem feito bastante L1 intermitente para que as pessoas fiquem mais seguras a respeito de entradas frequentes. Muitos, muitos executivos que pensam que precisa do L1 e muitas vezes precisa mesmo, e nos consulta, eu deveria pedir, eu sim deveria pedir, mas esse profissional vai permanecer no Brasil maior parte do tempo. A gente tem feito bastante L1 intermitente, o que é a melhor prática da segurança jurídica para você que está viajando a trabalho entre Brasil e Estados Unidos. Tá? Então, isso a gente tem feito bastante do L1 intermitente. Bom, a última categoria é uma categoria simples, mas responde uma pergunta aqui do José Roberto. O José Roberto mandou a seguinte pergunta: qual o status da família do profissional transferido com visto L1A? Tá aqui, José, L2, resposta L2. Então, gente, o beneficiário principal vai receber o L1. Cônjuge e filhos recebem o L2, ok? O detentor do L1 pode trabalhar na empresa que pediu o visto. O cônjuge L2 pode trabalhar em qualquer local. Então é muito importante, o L1 é muito bom por isso, o L2, porque facilita muito a vida do L2. Tá? Então tenham isso aí em mente. Gente, eu tratei dos conceitos básicos. Depois nós fomos e subdividimos o L. Em L1A, em L1B, em temporário intermitente, em new office, não new office. Tudo isso para contextualizar vocês no todo. Agora a gente vai descer e começar a falar dos requisitos específicos. E dentro dos requisitos específicos, a gente vai responder muitas perguntas interessantes. Tá? Algumas que já vieram aqui, né? O Walter, por exemplo, está perguntando se ele se encaixa, a depender das circunstâncias dele. Eu vou ler a pergunta quando a gente chegar lá. Muita gente tem é, a, a dúvida sobre
a relação entre as duas empresas e por aí vai, tá? Então vamos lá? Vamos descer aos detalhes? Olha, eu estou propositalmente repetindo a definição aqui, e vou ler de novo. Transferência de executivos, gerentes e profissionais com conhecimento especializado entre empresas do mesmo grupo econômico. Então vamos discutir o que é empresa do mesmo grupo econômico? Pessoal, eu preciso transferir entre a empresa estrangeira para a empresa americana. Mas essas duas empresas precisam ter uma relação societária. Se elas não tiverem uma relação societária, o L1 não é possível. Então vamos discutir qual tipo de relação societária. Existem, em grandes termos, duas formas dessa relação existir. Primeira e mais simples é uma relação de subsidiária e controladora. Uma empresa controla a outra. No contexto do Brasil, a empresa brasileira pode controlar a americana, ou o contrário, a empresa americana controla a brasileira. Matou, morreu, nada mais a fazer. Batemos o primeiro requisito. Simples, né? Então vamos aprofundar e vamos entrar no mais complexo, a relação de afiliadas. Muitas vezes, até por planejamento tributário, o nosso time de tributário aqui faz o planejamento tributário e sugere que a relação subsidiária controladora não exista por questões tributárias. E aí propõe uma relação de afiliado. O que é essa relação de afiliado? Pessoal, a relação de afiliada, e ela é válida para fins de L1, ela pressupõe um controle comum das duas operações. Você vai sempre ver no vértice um controle comum. Como? Ou a mesma pessoa e entidade controla as duas empresas. Exemplo, Pedro controla a empresa do Brasil e Pedro controla a empresa dos Estados Unidos. Temos relação de afiliado. Ou uma empresa aqui em si. XYZ Limitada controla a empresa brasileira e XYZ Limitada controla a empresa americana. É controle, tá? 51%. Ok? Temos relação de afiliado. Mas existe um pormenor aqui ainda mais interessante. E quando eu não tenho uma pessoa só, eu tenho um grupo de pessoas. Suponha, então, que o controle é disperso, ele é difuso. Pedro, Chris, Antônio, Manuel e Joaquim, nenhum deles tem 50%, mas eles em conjunto têm 50% das duas operações. Pode? Pode. Mas muita atenção nesse caso. Muita atenção nesse caso. Nesse caso, a regulamentação exige dois requisitos adicionais. Um que está na lei, que é que essas porcentagens nas duas empresas sejam aproximadamente da mesma proporção. E um outro requisito que não está na lei, mas é uma exigência comum do USIS, é que essas pessoas estejam vinculadas por um acordo de voto. Então, se você tem uma situação como essa, você vai acrescentar esses dois requisitos, discutir esses dois requisitos e comprovar esses dois requisitos. Pelo contrário, sua petição vai ser negada. Tá bom? Então, levem isso em consideração. Beleza. Quais são as perguntas mais frequentes nesse tópico? E eu já trago aqui para vocês, porque pode ter interesse aí de vocês nisso. Primeira, muito comum. As empresas precisam atuar no mesmo ramo? Vamos voltar no meu exemplo. Eu, Pedro, tenho um restaurante no Brasil e eu, Pedro, pretendo abrir uma casa de idosos nos Estados Unidos. Eu posso transferir o meu gerente geral do restaurante para a casa de idosos? Espera lá, Pedro, mas você não disse que é uma expansão internacional, empresas do mesmo grupo econômico? O que o restaurante tem a ver com a casa de idosos? A regulamentação vai proibir, né? Pode transferir. Ok, pessoal? Então, a legislação não proíbe. As duas empresas não precisam estar no mesmo ramo de atuação. Ok? Outra pergunta muito comum. Pedro, eu não quero começar uma empresa nova nos Estados Unidos. Meu plano de expansão pressupõe adquirir, comprar uma empresa. Vou comprar a empresa. É uma boa fazer isso? É uma ótima fazer isso.
funciona para fins de L, é fantástico, é muito, muito bom, e facilita o argumento porque, ao comprar uma empresa já existente, você está trazendo para a petição todo o histórico da operação dessa empresa, e geralmente essa empresa já tem uma estrutura organizacional muito mais robusta que vai justificar e vai facilitar o argumento. Tá? Não é algo absolutamente necessário, a gente faz incontáveis vistos para novas operações, tá? Então, não é que você vai ter muita dificuldade quando a operação é nova, mas sim, comprar uma empresa é válido e ajuda, tá bom? Beleza? Pessoal, vamos seguir aqui então. Falamos daquele requisito do mesmo grupo econômico. Já vejo algumas perguntas aqui interessantes a respeito do tema que eu passei aqui, mas eu vou voltar nelas, tá? O Ricardo faz uma pergunta interessante sobre aluguel. Eu já volto com você aí, Ricardo. Pessoal, vamos entrar agora no resto da definição. Eu comecei de trás para frente. Falei de grupo econômico. Agora vamos falar o que é executivo, o que é gerente e o que é profissional com conhecimento especializado? Vamos ler de novo a definição aqui. Transferência de executivos, gerentes ou profissionais com conhecimento especializado entre empresas do mesmo grupo econômico. A gente tem que discutir o que é executivo, o que é gerente, o que é profissional com conhecimento especializado. E saibam, está aqui o core da petição. O L1 é sobre isso. Se você, como cliente, entende esse conceito e nos fornece as informações necessárias, trabalha com a gente na definição bem pura disso, da sua posição, do seu executivo, a gente tem um ótimo visto. Tá? Primeira questão, qualquer executivo, qualquer gerente, qualquer profissional eu posso transferir? Não. Só aquele que está na minha operação brasileira por no mínimo 1 ano dos últimos 3. Se eu contrato o meu CFO hoje, eu não posso transferir ele hoje. Eu preciso que ele tenha no mínimo 1 ano de casa full time. Atenção para o full time, que eu vou discutir o executivo PJ já já. 1 ano dos últimos 3. Pedro, não entendi bem, explica de novo. Estamos no dia 15 de maio de 2025. Então, a gente vai olhar até 15 de maio de 2022, esse é o nosso período. E nós precisamos achar 1 ano ininterrupto, full time, na posição executiva ou gerencial. Ô Pedro, mas esse cara não está hoje na minha folha de pagamento. Essa pessoa que eu quero transferir não está sequer trabalhando para uma empresa brasileira hoje. Posso? Pode transferir, desde que eu ache 1 ano dos últimos 3. Vamos supor que de maio de 23 a maio de 24, ele tenha trabalhado 1 ano contínuo. Temos 1 ano nos últimos 3? Temos. Ele não trabalha atualmente, mas ele tem 1 ano dos últimos 3. Temos ali um. Tive um caso muito, 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 muito interessante desse, de uma grande empresa de modas no Brasil. A gente teve exatamente esse caso. Era um executivo fantástico deles, que estava num outro local. Foi contratado especificamente para liderar a expansão internacional, mas no momento ele não estava. Ele foi recontratado e a gente transferiu ele no mesmo momento com um L1 com muito sucesso. Tá? Existem as interrupções, tá? Interrupção de tempo. Quero que vocês entendam. Pequenas interrupções, pequenas viagens para os Estados Unidos não interrompem esse tempo, mas elas suspendem o tempo. Isso é importante vocês entenderem. Deixa eu explicar o que é isso. Quando eu buscar 1 ano, eu não posso contar o tempo que ele está em solo americano. O tempo que essa pessoa gasta nos Estados Unidos não conta para completar 1 ano. Mas são períodos curtos. Vamos refazer o exemplo? Olho hoje para trás. Vou até 15 de maio de 2024 e pergunto para o cliente: quanto tempo o seu CFO esteve nos Estados Unidos nesse último ano? 2 semanas. Bom, então ele ainda não completou 1 ano. Ele tem 1 ano menos 2 semanas. Ok? Suspende o prazo.
Ele precisa completar mais 2 semanas. Mas aí ele me respondeu assim, não, ele ficou 8 meses. Não suspende, interrompe. Porque aí o tempo é grande demais, ele tem que recomeçar a contar. Tenham isso em mente. Bom, falamos do tempo. Quem é o executivo? Quem é o gerente? Executivo é aquele do mais alto escalão. O que define melhor o executivo, tem definições ali de pormenores, mas é o exercício de discricionariedade. É vago? É vago. A lei define e a gente tem que argumentar. Mas, em linhas gerais, é o mais alto nível. Chris, na hora de definir executivo, quais são os pontos principais, os principais pontos de atenção? Conta para a gente, por favor. Então, uma companhia menor, uma organização menor, talvez, né, fique um pouco mais óbvio, né, que tem executivo, gerente, profissionais. Quando a companhia é maior, talvez pode ter múltiplos níveis de cada um, né? Pelo menos, né, é o que a gente argumentaria. O executivo seria definido como a pessoa que gerencia a área dela, né, dentro da empresa, né, a área sendo tipo departamento, segmento, né, o que for, e toma grandes decisões estratégicas para a área. Então, o executivo é focado, né, principalmente em estratégia para a área e o gerente é mais focado em produção, tipo, ou através de gestão de pessoas ou, tipo, uma gestão indireta, né, da área. Boa. Pessoal, o Andy mandou uma pergunta fantástica aqui, eu vou pegar ela sobre participação em várias empresas. Mas vou chegar lá, Andy. É uma pergunta que está no próximo slide. Gente, definição de gerente. A definição de gerente ela é mais complexa do que a de executivo. O personal manager é aquele que supervisiona profissionais. Então, veja, a definição de personal manager não é intrínseca a ela depende de quem ele supervisiona. Então, ela está no outro. Muito cuidado quando for trabalhar com personal manager, para você pensar apenas o seguinte: ah, não, essa posição supervisiona um monte de gente. Não é supervisionar um monte de gente, é supervisionar profissionais. A categoria de profissionais requer formação acadêmica, ok? O que acontece quando eu tenho uma pessoa que supervisiona o chão de fábrica, por assim dizer? Ele pode ser categorizado como First Line Supervisor e, nesse caso, sua petição será negada. Exemplo clássico desse problema, gerente de vendas. Se você tem uma posição de gerente de vendas a ser preenchida, muito cuidado. Você vai ter que argumentar que os subordinados da vendas se qualificam como profissionais. Não você vai ter esse problema. Bom, como é que eu lido com o caso, então, de profissionais de posições que não gerenciam ninguém? Existe esse caso? Existe muito esse caso. Muito esse caso. Bom, aí você pode lançar a mão do chamado Function Manager. O Functional Manager, ele existe exatamente para qualificar o gestor que não tem o report direto, que ninguém reporta diretamente para ele. A gente usa bastante disso aqui. Então, não se desespere se você ouviu falar o seguinte: nossa, eu ouvi dizer que eu tenho que contratar não sei quantas pessoas para justificar essa posição. Não se desespere, porque não necessariamente será assim. A depender da função a ser exercida por esse profissional pode se qualificar como functional manager. Okay? E, por fim, o profissional com conhecimento especializado, tá? É o que a gente já levantou, que é o conhecimento especializado no seu produto. Eu gosto de explicar a definição do L1B, dizendo o espírito da lei, como se diz, né? A razão da norma. A razão da norma, pessoal, está no seguinte: se eu tenho na minha empresa um produto, um serviço ou uma tecnologia muito específico, quando eu começo a implementar ele no solo americano, eu não consigo contratar alguém com esse conhecimento no mercado. Eu não consigo contratar alguém imediatamente que conheça a fundo a minha tecnologia, a minha metodologia, o meu produto, o meu serviço. Eu preciso trazer
da minha sede ou da minha subsidiária no país de origem. Está aí a justificativa. Esse profissional já conhece o meu produto ou serviço. Tá bom? Então lembre-se disso. É conhecimento especializado não na área, é no seu produto ou serviço. Tá bom? Agora vamos pegar a pergunta do Andy, dentro dessas perguntas frequentes. Eu vou ler aqui a pergunta do Andy e depois eu entro nas perguntas frequentes. O Andy faz a seguinte pergunta. Tenho uma proposta de sociedade em uma empresa nos Estados Unidos, de ramo diferente. Sou administrador formado com participação societária em mais de uma empresa no Brasil. Posso ser transferido? Andy, o fato de você ter participação societária na empresa brasileira é absolutamente irrelevante para esse papo aqui. Deixa eu explicar o porquê disso e aí eu vou enfatizar a minha resposta aqui para fazer a sua pergunta em outras palavras. Em outras palavras, a sua pergunta poderia ser a seguinte: eu sou dono da empresa no Brasil. Posso ser transferido como L1 apenas e tão somente se você atuar na empresa. Lembre-se, pessoal, L1 não é para o dono da empresa. L1 é para executivo ou gerente da empresa. Esse executivo ou gerente pode ser sim dono. Ele pode ser também dono, mas o dono que não atua na empresa não pode ser transferido como L1. Ou seja, o sócio passivo não tem L1. Tá bom? Pessoal, agora vamos pegar as perguntas frequentes que eu preparei aqui para vocês, que a gente ouve muito de cliente, para já responder para vocês. Executivo no Brasil precisa ser sempre transferido para ser executivo nos Estados Unidos e gerente para gerente? Ou eu posso ter uma transferência transversal? Pode ter a transferência transversal. Um executivo pode ser transferido para um cargo de gerência e um gerente pode ser transferido para um cargo executivo. Ok? Outra pergunta extremamente comum em clientes brasileiros. A gente não recebe essa pergunta de clientes de outras nacionalidades, mas recebe muito de clientes brasileiros. Bom, como muitos de vocês sabem, no Brasil existe a figura do executivo PJ. É aquele cara que trabalha na empresa, mas ele não está na folha de pagamento, ele não é seletista. Tá? Ele tem lá um contrato de prestação de serviço, ele tem uma MEI. Isso é muito comum no Brasil. Pergunta é: posso transferir esse executivo ou gerente ou profissional de conhecimento especializado nessa hipótese? Sim, pode. A questão aqui é a seguinte: a questão é que a imigração não exige a forma brasileira do emprego. O que ela exige é full time. Então, o que a gente precisa focar e demonstrar é que, a despeito da forma, essa pessoa é um colaborador full time na posição de executivo ou gerente. A gente tem que demonstrar que essa pessoa é full time. Então, lembrem, se você é um executivo PJ freelancer, exemplo, hoje existe muito o chamado CFO as a Service, aquele profissional que é CFO em vários lugares. Esse cara não pode ter L1. Ele não está full time numa operação. Mas aquele CFO que ele só trabalha para aquela empresa e que, por razões tributárias brasileiras, tem uma relação contratual de prestação de serviço, essa pessoa pode ser sim transferida via L1, tá bom? Por fim, existe um número mínimo de empregos a serem criados na empresa americana para justificar um executivo ou gerente? Essa é talvez a pergunta mais feita. E é a pergunta mais difícil de ser respondida. Porque a resposta é a famosa resposta de todo e qualquer advogado, que é depende. Se eu estou trabalhando com o conceito de personal manager ou com o conceito de executivo, será muito importante discutirmos o número de funcionários da estrutura. Por quê? Porque o pressuposto do executivo e do gerente é que ele não entra no operacional, é que ele não executa as tarefas. E se ele não executa as tarefas, alguém tem que fazer a execução. E se alguém tem que fazer a execução, esse alguém tem que estar dentro da empresa projetado ou já contratado.
Ah, Pedro, entendi, mas então qual que é o número mínimo? Todo mundo quer saber o número mínimo. Pedro, me fala, são 4, 5, 7. Pessoal, não existe um número mínimo na regulamentação. Então, nós vamos trabalhar com vocês em vocês entenderem qual é o grau de hierarquia, o grau de pessoal necessário para dar conforto à imigração de que esse profissional vai se elevar a um grau executivo ou gerente. É essa expressão que o USCIS usa, se elevar à função executiva ou gerencial, se desincumbir do operacional, tá? Eu sei que não é o melhor das definições, eu sei que é uma área cinzenta, eu sei que é o que a gente chama no direito de termo jurídico indeterminado, a gente sabe tudo disso, mas é assim que é, e a gente tem que trabalhar com essas circunstâncias, tá bom? Pessoal, como é feito o pedido? Isso aqui é muito comum. Como é que faz? Ah, ok. Queremos começar um L1 hoje. O que vai acontecer daqui em diante? Chris, quer pegar esse slide aqui, por favor? Fala um pouquinho e Hum. já introduz o tema da Blanket Petition, porque esse tema do Blanket Petition responde uma pergunta muito boa que fez. Quer ver quem é que fez a pergunta? Até antes do webinar. A Tatiane fez a seguinte pergunta, antes mesmo do webinar, ela mandou: há formas para agilizar o processo? Chris, conta um pouco aí do tipo de processamento. Uhum. Então, a maneira padrão de fazer, de solicitar um visto L1 seria uma petição individual ao USCIS, que é chamada, né? E isso seria, né, uma petição endereçando, né, todos os pontos legais para transferência de um funcionário específico. E nesta petição, o USCIS teria que revisar o relacionamento societário entre as empresas e as finanças e a organização da empresa estrangeira e a empresa americana, né, para onde ah, né, o grupo gostaria de transferir esse funcionário específico. Né, isso envolve, né, muito mais documentação, e é uma etapa, né, adicional, claro, antes de chegar no consulado, né, o USCIS precisa aprovar essa petição, né, revisando todos esses documentos, né, vai ser, né, bem mais, né, trabalhoso, uma petição, né, talvez de umas 400 páginas, né, por aí. Ah, Tem como pagar uma taxa adicional de US$ 2.805 e receber uma resposta em 15 dias úteis. Ah, Aí, para organizações mais estabelecidas nos Estados Unidos, ah, geralmente companhias que operam com pelo menos três empresas no grupo, né? Operando em pelo menos dois países e com receita nos Estados Unidos de 25 milhões de dólares. Essas empresas qualificam para fazer o que é chamado de uma blanket petition, uma petição geral, guarda-chuva. Ah, Aí, nesta petição, o USCIS já pré-aprovaria a, a estrutura organizacional do grupo, as entidades estrangeiras incluídas nessa petição geral e entidades americanas também, ah, né, aprovando então o relacionamento societário entre elas, mostrando que tem um controle, né, em comum, e também aprovando as finanças e a organização dessas entidades. Então, né, mostrando que todos estão fazendo negócios, declarando imposto de renda no seu país, tem uma certa estrutura hierárquica, né, de múltiplos né, em funcionários, né, né, no organograma. Ah, Aí, Vou até e o passar aqui, Chris, para o slide específico de Blanket Petition, para deixar na tela aqui alguns requisitos, tá? Deixa eu só responder, então, aí a gente vai entrar nos requisitos específicos do Blanket. Então, voltar para essa pergunta muito interessante da Tatiana que foi feita antes. Há formas para agilizar o processo? Sim, duas formas. Primeiro, pedir o Premium Process, sempre, tá? Segundo é ter o Blanket Petition. O Blanket Petition é o que vai acelerar mais todo esse processo. Por quê?
Porque se a sua empresa tiver o blanket petition, em todos os pedidos, ela elimina uma fase do processo. Qual fase? O processamento perante o USCIS. Como está mostrando aqui, ó, nesse slide, no blanket petition, a gente submete direto para o consulado. Corta a fase do USCIS. Nós temos vários clientes aqui com blanket petition e facilita muito, muito, muito todo o processo. O que vocês precisam entender, e é importante se preparar, é que ter o blanket petition é uma petição por si só. Ou seja, primeiro nós precisamos fazer o blanket petition, aprová-la, ela fica pré-aprovada, e depois você vai fazendo ELIs ali dentro dela. É um guarda-chuva. Tá? Então não é que se faz o blanket petition toda vez junto com o L. Não, a gente vai preparar, a gente vai discutir esses requisitos aqui que o Chris vai falar agora, vamos argumentar e conseguir o blanket. Com o blanket no bolso, depois a gente vai fazer todos os L1s dentro do blanket, que facilita tremendamente o trabalho. Vai lá, Chris, porque eu te interrompi antes de você entrar aí nos pormenores do blanket petition. Então, o grande propósito da Blanket Petition, né, grande benefício, como o Pedro falou, é saltar a necessidade de adjudicação do USCIS, né, de petição em petição, cada vez, né, para né, organizações que desejam transferir várias pessoas de maneira mais né, rápida, né, ajuda bastante. Aí, inicialmente, a blanket petition é válida por 3 anos. Dentro desse período, né, a companhia pode, né, transferir várias pessoas. Aí, antes de vencer, ah, pode ser estendido e, com a aprovação da petição para estender a blanket petition, aí seria aprovada indefinitivamente. Então, né, facilitaria bastante essa movimentação de pessoas, né? Todo mundo iria direto ao consulado para renovar o visto, né? O processo de construção, né, dos casos seria bem mais reduzido, né? E também, né, o esforço, né, do RH e do expatriado. Show. Muito bom, Chris. Pessoal, deixa eu pegar perguntas frequentes a respeito desse tópico de processamento. E ele vai responder de algumas pessoas também. Quer ver? Tem uma pessoa aqui, deixa eu pegar estava fazendo a pergunta de mudança de status. Deixa eu pegar então. Posso fazer mudança de status dentro dos Estados Unidos? Pode, ok? O que que é fazer mudança de status? Exemplo, você entra nos Estados Unidos com B1 e pede a mudança para L. É possível? É possível. Envolve alguns riscos, então não é o mais recomendável. Tá? O mais recomendável é a gente fazer a petição do L1 enquanto você está no Brasil ou viajando frequentemente, mas é possível sim. E aí deixa eu pegar um subtópico dessa pergunta, que é muito interessante, que é a mudança de status entre L1A e L1B. Chris, vou ler essa pergunta para você. Olha que interessante. É viável solicitar a mudança de status de L1B para L1A após o término do período de 5 anos, caso o colaborador assuma uma posição com responsabilidades gerenciais compatíveis com os critérios de Personal Manager ou Functional Manager? Então, essa promoção deveria acontecer antes do 5º ano, né? Se for para fazer uma extensão de status L1, né? Mudando a categoria de L1B para L1A. Senão, né? Não daria tempo. O prazo, né, de L1B terminaria no 5º ano, ao completar 5 anos. Boa, boa. Pergunta que todo mundo faz, né? Obviamente, quanto tempo leva no total? Pessoal, o L1 está elegível para o Premium Process, tá? Ou seja, uma vez enviada a petição, o USCIS tem até 15 dias para responder. A resposta pode ser de aprovação, negação, né, negativa, ou pedido adicional, chamado RFE. Tá? Então, vai ter 15 dias. Havendo pedido de RFE, a gente responde e renova-se por mais 15 dias. Ok? Uma vez aprovado, depois a gente tem que ir ao consulado para fazer a entrevista e depende do backlog do consulado para marcar essa entrevista. Ok? Bom, em linhas gerais,
Quanto tempo leva a depender de tudo disso? Muito depende do cliente, colocar bons documentos, principalmente de descrição dos carros, etc. Aí a gente pode falar que cerca de 90 a 120 dias é um prazo bem razoável para termos um L1 aprovado de uma ponta a outra. O que geralmente é solicitado no RFI? Pessoal, RFI é um momento do processamento. RFI quer dizer Request for Additional Evidence. Tem esse additional aí, mas todo mundo conhece como RFI, Request for Evidence. O que é isso? Quando a gente submete a petição, o USIS pode pedir esclarecimentos. Seja esclarecimentos jurídicos, para a gente argumentar melhor, ou seja, argumentos fáticos, provas adicionais. Ah, não ficou claro para mim, por exemplo, que o seu aluguel está assegurado. Vou responder a resposta, pergunta do Ricardo já sobre aluguel. Então, a gente tem que responder o que quer que o USIS queira de mais esclarecimentos. Mas onde são os pontos principais? Eu quero que vocês sempre pensem e levem isso em consideração. O foco principal e onde mais existe questionamento é na discussão dos cargos. Toda aquela parte árida que eu conversei com vocês sobre qualificação de executivo, qualificação de personal manager, qualificação de functional. Então, turma do RH, a gente precisa muito de vocês. Vocês são nossos melhores amigos. A gente conversa muito, muito, muito com o RH das empresas. Tá joia? Deixa eu responder o caso do Ricardo, que eu mencionei ele aqui, no RFI. Ricardo, o Ricardo faz a seguinte pergunta. O aluguel assinado pode ser com um coworking, daqueles espaços que oferecem funcionalidade de endereço fiscal, ou precisa ser um espaço dedicado, exclusivo para a empresa? Ricardo, o USIS detesta coworking. Não trabalhe com coworking, ok? Aqui a hipótese que o Ricardo está levantando é: a empresa é nova, ela assegura um aluguel, a gente precisa comprovar que o aluguel está assegurado, mas não trabalhe com coworking, tá, Ricardo? É muito ruim, geralmente não é bem visto. Acontece, o Ricardo fala, pô, mas eu estou alugando do WeWork. Se você for alugar do WeWork, esses coworkings, estilo WeWork, eles têm duas modalidades de, de aluguel. Aquele em que o espaço é compartilhado, você nunca vai usar isso, ou espaços dedicados. Então você vai chegar no WeWork e falar assim, eu quero metade desse andar só para a minha empresa, tá bom? E o contrato tem que dizer que é só para a sua empresa. E a gente tem que juntar a planta dessa área para comprovar que esta área comporta o número de profissionais que você está projetando que vai contratar no primeiro ano de operação da sua empresa. Tá bom? Ricardo, então, respondido aí. Deixa eu passar por esse último slide aqui, que é próximos passos. E aí eu vou entrar nas perguntas da turma e puxar aqui. Bom, o visto está aprovado. L1 aprovado. E agora? O que a gente faz depois? Primeiro, checar sempre o prazo para renovação. Se você estiver trabalhando com empresas novas, como eu já disse, é 1 ano. A gente tem que renovar dentro desses 12 meses. Se não, 3 anos. O prazo total, de 7 anos para L1A ou 5 anos. Olha que interessante aí para quem está no L1B. Cris, esclarece. Bom, você falou, né, de converter o L1B para L1A. Fala rapidinho sobre isso, essa hipótese aí também. Só que o L1A tem mais tempo que o L1B, né? L1B sendo para especialistas, L1A para executivos e gerentes. Mas após alguém ser transferido para os Estados Unidos, né, elas podem ser promovidas na área delas e é bem comum que um L1B, né, que talvez não sei, né? Pode ser um engenheiro de software, por exemplo, né? Que desenhou talvez o sistema de CRM, né? Da companhia. Né, talvez essa pessoa vire tipo um gerente técnico, né? A empresa, né, vai contratando mais e mais engenheiros de software, colocando embaixo da pessoa, adicionando, né, novas funções e tal. Né, aí a pessoa, né, devidamente assumiria um cargo de gestão e a próxima renovação poderia ser
como L1A, né, para uma posição gerencial ao invés de especialista. E se feito antes do quinto ano, aí a pessoa, né, pode estender o status L1 por mais 2 anos. Boa, boa. E aí, como renovar o visto? Quer dizer, o que ficar atento? Primeiro, não esperar. Atue o quanto antes. Em imigração, isso é sempre a melhor política. As coisas mudam, tudo fica mais longo. Então, haja rápido. Joia? E próximo passo. Tem a ida para o Green Card? Sim. Eu já vou pegar uma pergunta muito boa da Tatiane, que acabou de enviar. Próximo passo, Green Card é B1C. Eu vou falar um pouco do Green Card, mas eu vou te mandar essa pergunta, Chris. O visto EB1B possibilita a solicitação de Green Card? Não via EB1C, porque o EB1C é apenas para pessoas que serviram como executivos ou gerentes no exterior antes de ser expatriado, mas né, tem a opção geral, que é o PERM, EB2 ou EB3, né, vai ter uma espera maior, mas né, é a opção que a maioria dos trabalhadores precisam seguir. Excelente pergunta, porque possibilita a gente esclarecer uma coisa, Tatiana. O que o Chris disse é o seguinte: eu posso ter um Green Card no L1B? Pode, mas não como um consecutivo lógico, como um segmento natural. O L1A, nesse sentido, ele é muito melhor, porque o L1A, o segmento natural dele é o EB1C. É relativamente fácil a gente conseguir Green Card para esse funcionário via EB1C depois. O L1B não tem essa continuidade. A gente tem que dar um salto. Quais saltos que a gente dá no L1B? Ou a gente vai para um PERM, ou a gente transfere esse conhecimento especializado, ele sai de L1B, para depois L1A, para depois chegar no EB1C. Isso é importante saber e desenhar na estratégia, porque lá no começo do processo de expatriação, quando a gente senta para definir a estratégia do primeiríssimo caso, a gente tem que saber o futuro para que eu não escolha um L1B que poderia ser um L1A. Se eu tiver a possibilidade de ir pelo A, vamos pelo A desde o início. Exatamente por conta desse problema, tá, Tatiana? E acontece de muitas vezes as pessoas escolherem o L1B sem levar isso em consideração e fica preso nessa armadilha no futuro. Excelente pergunta. Obrigado. Gente, nós estamos chegando no final. Aliás, passando um pouquinho, e eu vou responder algumas perguntas super interessantes aqui enquanto isso. Tá? Junto às perguntas, eu vou deixar na tela QR Code para um material que a gente tem, que é um guia muito mais amplo de vários vistos. O L1 é o carro-chefe aqui da nossa operação, mas a gente faz incontáveis outros vistos. O, H1B, EB1A, EB2, EB3, por aí vai. Tá? Entrem no site, se cadastrem, façam o download do guia. Vocês podem ter outras opções de visto. Tá? Então, façam isso aí agora. E aí eu vou buscar algumas perguntas e, enquanto isso, eu coloco os dados meus e do Chris também, porque a gente está à disposição aí. Deixa eu trazer uma pergunta do Marco Antônio. Chris, pergunta do Marco Antônio. Consigo um visto L1 como LLC nos Estados Unidos? O tipo de entidade não importa. O que vai determinar se você consegue um L vai ser a estrutura organizacional, né, nos Estados Unidos, ou atual ou proposta, se for um novo negócio ou negócio já existente. Boa. Marco, então, em outras palavras, você escolher LLC ou Corp, ou Limited Partnership, são perguntas muito, muito relevantes do ponto de vista societário e tributário, mas não é relevante para fins migratórios, tá? O tipo societário da sua empresa americana não vai fazer diferença. O que faz diferença é o controle dela, se ela se qualifica lá naquela relação de subsidiária controladora ou de afiliados, tá bom? Tem um tema interessante aqui levantado pelo Walter. Aparentemente, o Walter é do ramo financeiro e ele diz o seguinte: mas como é que eu faço se eu sou do ramo de empresa de investimentos? Porque empresa de investimentos não precisa ter funcionário. Walter, o seu ponto é muito bom, porque tem alguns business cuja natureza não é condizente com uma folha inchada.
Então, são empresas extremamente lucrativas, extremamente boas, mas com uma operação muito, muito, muito enxuta, tá? Toma cuidado com isso, porque, embora seja uma empresa muito boa, ela sofre, sim, problemas com o USIS no L1, tá? Como que você sai disso, Walter? Você tem que olhar muito a sua operação. Vou dar um exemplo aqui, não conheço a sua operação, a gente pode descer a fundo, mas vou dar um exemplo. Se é uma empresa de investimento que faz trading, você não pode estar na mesa de operações tradando. Pode ter um trader, mas você tem que ter um trader. Tá? Se é uma empresa de investimento passivo, ou seja, você de tempos em tempos faz, exemplo, é uma holding patrimonial que apenas compra imóveis, você muito provavelmente não vai conseguir um L1, porque não há operação aí a justificar um executivo ou gerente. Lembra, a gente tem que justificar por que eu preciso de você em solo americano. Então, lembra, o L1 também não é para operações passivas, tá? Não é para holdings patrimoniais, é para operações atuantes. E aí eu tenho que entender qual que é o seu dia a dia aí na empresa de investimento. Mas o tema é muito bom. Obrigado pela pergunta. Joia? Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu pegar rapidamente do Ricardo. Chris, joint ventures com empresas constituídas nos Estados Unidos podem viabilizar o L? Sim, joint ventures, né, são uma opção. Ah, Nesse caso, a empresa estrangeira e empresa americana teriam que formar uma empresa separada, né, onde tem, né, o propósito de desenvolver um certo projeto, e a empresa brasileira ou, né, estrangeira precisa ter controle desse projeto. Aí, né, eles podem enviar pessoas para supervisionar, né, e trabalhar. Boa. Vou pegar uma pergunta aqui que vai me possibilitar esclarecer um tema, tá? Vou ler ela inteira e depois eu esclareço o tópico. A pergunta é a seguinte: tem uma startup no Brasil e uma Inc. nos Estados Unidos, fundada em janeiro de 25, ou seja, a operação americana foi fundada agora, janeiro de 25. Sou acionista majoritário e CEO. Quando a empresa completar mais de um ano, janeiro de 26, ou seja, a pergunta é, quando a empresa americana completar um ano, posso migrar para o nível 1, né, de executivo? Posso expatriar via executivo? Mesmo que eu não tenha iniciado as operações nos Estados Unidos, para desenvolver os negócios nos Estados Unidos? Deixa eu quebrar essa pergunta aqui e dizer o que a pessoa está perguntando e por que isso é interessante. O que ela está colocando é, a minha operação americana nasceu agora, 4 meses atrás. Eu tenho que esperar ela completar um ano para expatriar? Deixa eu responder isso esclarecendo bem. Você não precisa esperar a sua operação americana ter um ano de operação. Você pode fazer o processo de expatriação antes da empresa americana completar um ano. A gente faz muitos. É exatamente a hipótese do New Office que eu falei para vocês. Nesse caso, a gente tem que apresentar um business plan demonstrando que essa empresa vai contratar pessoas durante esse próximo ano, que essa empresa é viável, que ela tem projeções financeiras críveis. Tá? Então, resposta: você não precisa esperar um ano como para fazer expatriação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque talvez não tenha ficado claro que o um ano que você precisa esperar é um ano de operação no Brasil. Você precisa ser executivo ou gerente por um ano no Brasil. Então, primeira coisa, você vai operar sua empresa no Brasil por um ano, vai ter o executivo ou gerente por um ano ininterrupto no Brasil. Tenho 10 anos de empresa, dos quais os últimos 10 eu sou executivo. Abrir empresa hoje nos Estados Unidos. Posso fazer uma petição? Posso. Tem que discutir todos esses requisitos que eu disse. Então, lembrem-se, um ano ininterrupto dos últimos 3 como executivo ou gerente no Brasil. Posso peticionar nos Estados Unidos. Se essa operação nos Estados Unidos tiver menos de um ano,
de operação, aí eu preciso acrescentar business plan, preciso trazer o contrato de aluguel para aí. Bom, queria pegar Uhum. essa pergunta para poder fazer esse esclarecimento. Turma, já estamos aí passando 10 minutinhos. Quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês. Espero ter levado aí conteúdo de qualidade para todos. O visto L1 é extremamente relevante para as operações das empresas, tá? É um visto que eu adoro, que o Cris domina, que o nosso time aqui ama fazer. Eu gostei muito de poder colocar esse conteúdo para vocês. Espero ter ajudado vocês bastante aí na operação de cada um de vocês. Chris, muitíssimo obrigado pelo tempo, por ter Uhum. colocado o conteúdo, por ter nos ajudado aqui. Dá um tchau geral para a turma e aí eu vou passar aqui para os últimos comentários. Foi um prazer. Qualquer necessidade, pessoal, pode entrar em contato. Joia. Pessoal, por último, mas não menos importante, agradecer a nossa turma aqui do Departamento de Comunicação, meu amigão Lucas. Lucas é um cara que ajuda a gente demais em tudo que a gente faz aqui. Se a gente pôde levar para vocês um webinar com conteúdo bacana, com os convites feitos, com a plataforma funcionando, isso vai muito aí do trabalho dele, do time dele do Departamento de Comunicação. A Drummond tem todos esses times que estão à disposição de vocês. Então, entrem no nosso site, sigam a gente nas redes sociais. A gente publica muitos conteúdos de qualidade lá para ajudar o público em geral a entender e navegar esses temas que não são fáceis, mas que também não precisam ser um bicho de sete cabeças, não. Nossa função é fazer com que vocês naveguem nisso de forma mais didática e segura possível. Pessoal, muitíssimo obrigado, valeu demais, um grande abraço. Tchau, tchau.